Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me love. You know you're my baby. Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tá ligado o microfone? No vídeo de hoje, vocês vão me acompanhar na nossa primeira maratona literária 24 horas aqui do Clube Doutores Leitores. E como vocês decidiram que essa maratona devia ser dividida em 2 dias, hoje é sábado, dia 5 de abril, e vamos ler 12 horas. E no domingo, dia 6 de abril, a gente vai ler mais 12 horas, tá? Eu chamei todo mundo para participar junto comigo dessa maratona. Então, estamos fazendo uma maratona literária comunitária e vários de vocês estão participando junto comigo, entrando nessa doideira, tá? Criei algumas metas e alguns check-ins pra gente fazer durante o dia para poder ler juntos. E também criei 2 sprints por dia pra gente poder participar, tá? Ao longo do vídeo vocês vão vendo, quando vocês verem isso aqui, a maratona já terminou e vocês vão entendendo o processo, tá? O primeiro check-in, as pessoas tinham que fazer às 8 da manhã, postando no Instagram e marcando o clube Atibiar. O que é isso? Os livros que elas iriam ler na maratona. E eu criei algumas regras para esses livros, para assim dar uma estimulada e tirar alguns livros que estavam encalhados na estante. A primeira regra que eu pedi é um livro escrito por mulher. E para isso, eu resolvi tirar esse meu livro aqui que está parado na estante há muito tempo, que é o Hotel Magnifique, da Emily J. Taylor. É isso, tá? E à medida que eu for lendo, eu vou comentando com vocês um pouquinho da história do livro aqui. Esse é o meu livro de autoria feminina. A segunda meta era um livro encalhado. E aí eu peguei Mau Hábito, da Lana Porteiro, que já tá parado na minha estante aqui, já tem um bom tempinho. Eu tô muito ansiosa para ler, porque muita gente falou bem. E à medida que eu for lendo, eu venho contando para vocês aqui também. Um livro da leitura do clube do mês de abril. E o livro que eu escolhi foi As Intermitências da Morte. São só livros fininhos porque eu sou esperta. Eu quero concluir esses 4 livros, se Deus quiser. E um livro de livre escolha. E eu peguei esse aqui, O Amor Segundo Buenos Aires, que o meu sogro me deu há muito tempo. Que é um livro mais levinho, que eu estava a fim de ler. Agora uma coisa para equilibrar, para falar a verdade, né? Eu também peguei um livro no Kindle. Ele se chama Credence. É um livro que eu peguei no Kindle Unlimited para facilitar também a leitura na hora que eu estiver, sei lá, na academia ou tiver que fazer alguma coisa no processo, eu consigo ler mais fácil. Lá no banheiro, se eu tiver que ir para não perder tempo de leitura, eu consigo ler no Kindle mais fácil, tá? Então, são 4 livros obrigatórios da TBA, que são esses que eu te mostrei, e eu acrescentei mais um para o Kindle, que é Credence. E eu vou mostrando para vocês nesse vlog como vai ser as minhas 24 horas de leitura. Então serão 2 dias de vlog para poder compartilhar com vocês, tá? Passei as últimas meia hora vendo o atibiar de todo mundo do clube. Foi muito gostoso ver o que vocês planejaram para ler. Tô muito animada de dividir isso com vocês, tá? Só que eu só li 30 minutos, como vocês podem ver neste cronômetro que eu estou usando durante o tempo de leitura. E à medida que eu for lendo, eu venho aqui conversando, tá? São exatamente 8h40, 20 para as 9. Às 10 horas a gente tem um sprint. Então, depois do sprint, eu volto aqui para conversar com vocês quanto eu consegui ler nas próximas horas, como que foi o sprint de leitura, como que funcionou, e vou compartilhar com vocês também como tá funcionando, se eu tô conseguindo me concentrar e por aí vai, tá? Então agora, foco na leitura, que é o que eu preciso fazer. Vamos juntos.
prática. Tô ali fazendo meu almoço. Saí da câmera, né? Nada a ver. Mas vou comer aqui na mesa mesmo, rapidinho, acompanhada do livro que eu tô lendo. Nossa, gente, tô um desastre hoje. Já li exatas 100 páginas. Deram mais ou menos 3 horas e meia, 3 horas e 40 de leitura, com algumas pausas para poder conversar às vezes com o pessoal que estava com alguma dúvida da maratona, mas quase todo o tempo focado na leitura. Eu não leio muito rápido, né? Nesse tempo eu já incluí também algumas páginas que eu li da Bíblia logo pela manhã quando eu acordei, como vocês viram aqui no vlog, tá? E agora são exatamente 12h09, a fome bateu. E eu vou almoçar uma coisa que talvez não seja tão fitness, mas é fitness. Que foi eu que fiz. Eu fiz ontem, né, na realidade, com meu marido, a gente jantou isso, eu vou almoçar também, porque ele tá na casa da mãe dele. É um hambúrguer fitness, tá? Eu uso o pão de forma integral. O hambúrguer eu mesmo faço com uma coisa que é super difícil, que é carne moída, músculo moído, né? Eu peço pra moer só uma vez o músculo. E aí eu coloco 1 quilo de músculo moído, 2 ovos, cebolinha, salsinha, tempero, cebola e faço bolinhas de 150 gramas e achato. Vira um hambúrguer. Então a gente vai comer, eu vou comer um hambúrguer de 150 gramas fitness, né? Porque não tem gordura praticamente nenhuma, só a gordura da carne e ovo. E vou comer um ovo e queijo. Vai ser essa a minha alimentação de hoje. Já volto pra mostrar pra vocês. Ah, e meu hambúrguer eu ainda faço na airfryer. É isso, pessoal, sem mistérios. O que tem aqui? Um ovo, queijo, um pouco de maionese que eu coloquei, que é o que tá mais do mal, assim, um pãozinho que eu passei na chapa, então tá bem douradinho, que eu errei a mão, e o hambúrguer. Eu vou comer de garfo e faca, vai ser meu almoço. Tem proteína, carbo e gordura boa, que é a gordura do queijo. Então vai ser minha comida e vou tomar um H2O ali pra complementar. Tinha falado pra vocês que eu ia continuar lendo o Hotel Magnifique, mas eu vou pro Kindle pra facilitar a leitura aqui, tá? No Kindle eu vou começar a ler um livro que chama Credence, que eu vi muita gente falando bem, falando mal, dizem que é meio ame ou odeie. Então eu fiquei curiosa, tá? É um livro longo, acho que eu não vou conseguir terminar nessa maratona, mas ainda assim, vou dedicar agora um tempo para ler ele. Se eu gostar, eu vou focar nesses 2 hoje, vou deixar os outros 2 para amanhã, vou ver o que eu vou fazer. Nem que seja que eu leio 1 hora aqui, depois eu leio mais tarde. Vamos ver. Mas agora que eu tô almoçando aqui, eu vou ler esse aqui mesmo, que é Credence. Bom, pessoal, agora são exatamente 19h58, 8 horas da noite, e eu vou encerrando o meu primeiro dia de maratona por aqui com as minhas anotações. Ó, eu consegui concluir
20 páginas da Bíblia, logo de manhã cedinho, 338 páginas de Hotel Magnifique e 57 páginas de Amor Segundo Buenos Aires. Então, eu li hoje uma média de 415 páginas, para vocês verem que eu não sou uma pessoa que leio rápido, sem contar que eu também estava administrando as tarefas, as atividades do clube, né? Eu li hoje mais ou menos 11 horas, tá? Eu vou deixar o horário do cronômetro certinho aqui para vocês. Não foi 12 horas que a ideia era hoje, mas eu fiquei mais de 12 horas dedicada à leitura, 11 horas assim de aproveitamento real de leitura, lendo, focada no livro, tentando entender, pesquisando alguma coisa sobre o livro. Então foi esse tempo. E os livros que passaram por mim hoje foi Hotel Magnifique, que eu concluí a leitura e vou comentar um pouquinho com vocês agora. E comecei agora à noite o Amor Segundo Buenos Aires. Eu esqueci que eu também li algumas páginas de Creedence no Kindle, mas foi tão poucas que eu nem vou contabilizar. E se eu ler mais alguma coisa hoje, na hora de dormir e tudo mais, vai ser no Kindle e aí eu atualizo para vocês amanhã, né? Agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o livro que eu concluí, que é o Hotel Magnifique. Ele tá na minha lista de 12 livros para 2025. E esse é daqueles livros que parecem convidar a gente para um lugar mágico, assim, logo nas primeiras páginas, né? O Hotel Magnifique, ele é exatamente o tipo de história que conecta com a gente. Ele pega assim, vamos lá, vamos cá que eu tenho um outro mundo inteirinho para te mostrar, e por isso que eu fiquei tão agarrada, não consegui trocar, eu fiquei totalmente imersa, né? Aqui a gente começa a história acompanhando a vida de Jane. Ela é uma garota que mora numa cidade portuária chamada Dirk. É um lugar meio triste, meio esquecido, que cheira a peixe, e ela é muito frustrada por morar naquele lugar, né? Ela mora lá com a irmã mais nova dela, que se chama Zossa, e as duas vivem uma realidade muito difícil. Elas tentam sobreviver como dá, têm empregos muito cansativos, é uma vida sem muita perspectiva, né? Mas Jane, ela tem o desejo de dar uma vida melhor para a irmã, mesmo sabendo de todas as dificuldades. Ela é daquelas personagens que sonham com algo maior, que querem desesperadamente tirar a irmã dela de uma vida de pobreza, sem magia, a pedido da mãe. Afinal de contas, a mãe morreu muito nova e deixou a Jenny também nova com a responsabilidade de cuidar da irmã. É aí que a gente vai entender que vai surgir um tal de Hotel Magnifique. E olha, esse nome aqui não é à toa, vocês vão entender quando vocês lerem, porque eu não posso dar spoiler, né? O hotel, ele é bem lendário, ele aparece de tempos em tempos em cidades diferentes, é tipo um hotel viajante, sempre envolto em muito mistério, tem muito encantamento, né? Mas a parada é que ele literalmente, assim, aparece nas cidades. Não é um hotel viajante, você não vai tipo um navio com ele, tá? Ele aparece, puf, do nada, em cidade diferente, assim, em qualquer beco, e ele some depois sempre de 2 semanas e levam todos os hóspedes que estão ali para algum destino desconhecido. E a magia nesse lugar, no Hotel Magnifique, ela é segura, o que é raríssimo nesse mundo aqui que eles vivem, porque todas as pessoas têm muito medo da magia. Fora do hotel, a magia ela é perigosa, ela é proibida. E quem tem sangue de magia, bruxo, de mago, é chamado de Suminer, e eles vivem à margem da sociedade, né? Então, quando o hotel aparece em Dirk, a cidade das meninas, vai ser aquele alvoroço, todo mundo quer ver, todo mundo quer entrar, todo mundo quer participar das entrevistas para poder trabalhar lá. E Jane vê nisso a oportunidade perfeita de tirar a irmã dali, levar ela para fazer um teste de cantora, porque Zosa tem uma voz maravilhosa, ela confia muito na irmã e acha que ela merece uma chance, mas é claro que as coisas não vão sair como planejado, a irmã mais nova vai ser contratada, mas Jane não, e aí vai começar o dilema, tá? Porque ela não vai deixar a irmã ir sozinha. O hotel é mágico, mas a gente também vai entender que tem muitas regras rígidas, né? Só entra no hotel hóspede com convite, só entra funcionário com contrato. E Jane, ela tá desesperada porque ela não quer deixar a irmã sozinha nesse lugar desconhecido e ela vai fazer o que for preciso para poder entrar. E quando ela consegue, é aí que a gente começa realmente a se perder nessa leitura, né? Dentro do hotel, gente, tudo é absurdamente maravilhoso. E é bem descrito, parece que a gente está enxergando, né? Os quartos mudam de forma, o café da manhã é servido com flores ali que derretem na boca, o tempo ele parece escorregar pelos dedos, é como se fosse um espetáculo ambulante, é cheio de encanto, cheio de truque, cheio de performance, porque tem muita magia, né? Mas por trás de toda essa beleza tem alguma coisa esquisita.
Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa errada? A gente ainda não sabe muito bem o que é no início, e Jane também vai sentir isso. Então ela vai começar a perceber que o hotel guarda alguns segredos, que a magia tá ali dentro, mas que tem um custo para aquilo, e que tem um maître, que é o dono do hotel, um sujeito bastante encantador, muito carismático, muito envolvente, mas que a gente começa a entender que ele não é tão maravilhoso assim quanto aparenta, né? Então, aos poucos, ela vai descobrindo algumas pistas, se infiltrando ali nos bastidores, tentando entender a lógica daquele mundo encantado, né? Ao mesmo tempo que ela também precisa proteger a irmã a todo custo. Lembrando, gente, que a maioria dos magníficos, não é magníficos, eu sempre esqueço o nome que eles chamam aqui, desses magos que estão aqui no hotel, eles são contratados por esse maître, então eles trabalham para esse maître e eles têm poderes especiais e usam umas espécies de artefatos para controlar esses poderes, tá? As meninas, as outras funcionárias, as outras pessoas que entram, que assinam um contrato para poder trabalhar ali, que não têm poderes mágicos, assim como os hóspedes, eles têm várias funções a acatar, várias coisas para fazer. Eles são divididos ali entre trabalhadores, né? Uns são cozinheiros, outros são camareiros. O ritmo da história é bastante fluido, né? O ritmo vai crescendo mesmo, à medida que as meninas tentam entrar nesse hotel, só uma das irmãs consegue, que é a Sossa. A irmã mais velha se desespera, né, sabendo que a irmã mais nova já assinou o contrato, elas tentam fugir, escapar, sair de lá para que o hotel vá embora e elas fiquem na cidade mesmo para não se separarem, mas isso não é aceito, né, até que o dono do hotel, o maître, vai mandar o Bel ir atrás da Sossa, porque ela tinha assinado o contrato e ele iria levá-la de qualquer jeito para o hotel, e a gente não entende muito bem qual é a dinâmica disso, né, mas tem muita imagem envolvida, muitos segredos, e eu tô com medo de contar spoilers pra vocês, né, porque tudo é um pouquinho de spoilers, né. Por exemplo, a gente descobre que se a Sossa não entrar no hotel e o hotel partir, ela vai morrer. Ela não pode ficar sem entrar no hotel, porque ela assinou esse contrato. E a Jade, desesperada, não quer se separar da irmã. E o Bel, então, que foi pra resgatar a Sossa, vai ajudar a Jade a entrar no hotel, mesmo contra a própria vontade, mesmo contra o próprio maître, para ela poder não se separar da irmã. Então ela entra meio que na encolha ali, escondida para trabalhar, um contrato feito meio às pressas, escondido com a ajuda do Bel, e é a partir daí que a história vai se desenvolver, né, porque a irmã dela vai cantar e ela vai ter que trabalhar de cozinheira. Só que trabalhando de cozinheira, ela vai ter acesso um pouco mais ao funcionamento do hotel e vai começar a perceber essas coisas estranhas, como eu já falei com vocês, né. Inclusive, o Bel vai ficar cada vez mais próximo dela e a gente vai entender que o Bel, ele é um mago, ele tem poder, né, mas ele é diferente das outras pessoas ali, ele consegue se conectar com a Jade. Gente, é incrível. Eu tô simplesmente apaixonada com essa história. O ritmo ele é mesmo bastante fluido, eu vou fazer uma resenha completa pra vocês depois, é porque eu ainda tenho que concatenar as ideias da minha cabeça, eu acabei de ler, e eu não sou aquele tipo de pessoa que acaba de ler e vai fazendo resenha, né, eu tenho que anotar, entender, um pouco da história, mas o fato, gente, é que o que esse hotel oferece pra gente por trás das cortinas é muito interessante. Toda a história tem uma vibe de um circo encantado, mas com aquela coisinha, uma pitada mais sombria, é como se a gente estivesse vendo um espetáculo que pode desabar a qualquer momento. E Jane, a personagem principal, ela é muito teimosa, tem muita coragem, ela vai se enfiando cada vez mais fundo ali naquela teia de magia, tentando entender os segredos, até que ela percebe que ela tá no centro de algo muito maior do que ela imaginava. Assim, é uma coisa linda que a autora constrói aqui, a ambientação é feita com muita delicadeza, ela foca nos cheiros, nas texturas, nas luzes, é um livro realmente para quem gosta de se perder dentro de um cenário mágico, mas também gosta de acompanhar alguns personagens que lutam contra a injustiça. Tem uma jornada do herói muito bem estabelecida aqui, né. Jane, ela é uma protagonista forte, e dessas protagonistas que vão errar, que vão cair, mas que vão continuar tentando, até porque a maior motivação dela é estar com a irmã e ficar junto com a irmã, né, ela não sabe desistir, né. E esse laço que tem entre ela e Socia, é muito bonito, é o tipo de relação que move a trama mesmo com uma força emocional. A gente vai ter um romance aqui, inclusive entre ela e o Bel, né, que vai se desenvolver, mas a ideia principal é esse relacionamento entre irmãos, né. Enquanto o romance é legal que ele vai surgindo aos pouquinhos, é muito bem, construído,
Os personagens secundários são bem interessantes, né? Especialmente os funcionários do hotel ali. Cada um tem uma função peculiar, tem uma história misteriosa. É muito gostoso, né? Toda a narrativa ali é em primeira pessoa. Então a gente vê tudo pelos olhos da Jane. Isso ajuda a gente criar mais aquele efeito de descoberta, porque afinal de contas ela não sabe de nada, tanto quanto a gente quando ela entra no hotel, né? Então a cada corredor do hotel que ela passa, a cada salão novo que ela vê, a cada apresentação mágica, a gente vai ficando maravilhado junto com ela, mas também vai ficando desconfiada, também vai ficando curiosa. É como se a gente estivesse vivendo o hotel junto com ela, né? E o mais fascinante é como o livro vai ganhando camadas a partir do momento que a gente começa a entender a história. Ele começa ali como um sonho, né? Um hotel perfeito, viajante a cada 2 semanas está no lugar que está contratando pessoas, e ele vai se tornando um pesadelo, né? Então, o que parece mágico vai se mostrar que é tudo muito controlado, muito manipulado pela intenção de um, e Jane, com toda essa persistência, vai tentar achar um jeito de sobreviver ali dentro, mas também de tentar quebrar esse encantamento falso, né? Tudo isso sem perder o foco ou a esperança de tentar tirar a irmã dali. É uma leitura que mistura fantasia, mistério, ação, afeto de um jeito muito gostoso, tá? Então, eu vou concatenar as ideias aqui da história. Eu não consigo, gente, falar assim, pá, do nada, né? Mas eu vou concatenar as ideias, talvez eu traga uma sinopse melhor pra vocês, mas esse livro é tão gostoso que é muito difícil eu falar sem dar spoilers, né? Porque tudo começa a ser construído de uma forma muito perfeitinha no início. O fato a gente vai desconfiando de tudo, né? O fato de você não poder descartar o contrato, se o hotel sair da cidade você morre. O fato do próprio Bel, que tá colocando elas pra dentro ali, ter tanto medo do Maître. O fato de tantos magos ali dentro estarem sob o controle de um e ao mesmo tempo terem muito medo, como rola dinheiro naquele hotel, como é feita a seleção para os hóspedes, que parece ser um sorteio, mas não funciona dessa forma. Gente, é muito gostoso ler esse livro. Tem muito tempo que eu não leio livro de fantasia que me envolve tanto, tá? Então, eu terminei a leitura, eu praticamente comecei, eu só tinha lido 80 páginas em janeiro, então eu tava parada até agora. E eu só concluí hoje, tipo, eu li tudo hoje, o restante, porque eu não consegui parar. Tá uma delícia, sério. É isso, tem muito tempo que um livro não me envolve, assim, não me deixa presa. Eu consegui ler bastante, então foi super gostoso. E agora, eu tô lendo um outro livro, que é o Amor Segundo Buenos Aires, do Fernando Scheller. Eu ganhei esse livro aqui do meu sogro já tem um tempo. Não sei se vocês sabem, mas eu sou simplesmente apaixonada por Buenos Aires. É uma cidade maravilhosa, assim, se eu tivesse que morar em outro lugar, moraria em Buenos Aires. Sou apaixonada, né? E esse livro é daquele estilo de livro que começa como quem não quer nada, mas de repente ele coloca a gente no meio de uma cidade pulsante, porque ele fala dos bairros de Buenos Aires, ele fala dos lugarzinhos, dos cafezinhos, o Amor Segundo Buenos Aires coloca a gente dentro de Buenos Aires logo de cara, eu acho que é isso, né. Aqui a gente vai conhecer um grupo de personagens, se eu não me engano são 6, tá, mas eu não conheci todos ainda, eu tô bem no início, eu tô na página 50 e poucos. Todos os personagens estão meio perdidos, tá. Cada um tem um desejo, cada um tem um dilema, cada um tem um coração que tá meio remendado. E o cenário é Buenos Aires, que não é só um pano de fundo, mas também é uma espécie de personagem. É muito bonito como ela fala aqui, da cidade, da vivência da cidade, tudo isso aqui com uma pegada bem sensível, bem melancólica e ao mesmo tempo muito esperançosa, né. O autor ele escreve de um jeito bem bonito, tá, meio cinematográfico inclusive, porque a gente consegue imaginar as cenas, né. Os capítulos aqui são super, engraçados os nomes, né, por exemplo, a gente vai conhecer alguns personagens e os capítulos têm o nome desses personagens, ó, Leonor segundo Hugo, então é o Hugo contando quem é Leonor, depois Hugo segundo Carolina, Carolina falando sobre o Hugo, Hugo segundo Eduardo, Eduardo contando sobre o Hugo. E assim, parece muito um filme daqueles que você tem vários personagens e a história vai se entrelaçando. É muito legal, né? E aqui vai falar sobre o amor, né? E o amor é de muitas formas. O amor que termina, o amor que ilude, o amor que transforma, o amor de amigo, o amor apaixonado. O que mais me encantou aqui nesse livro, nesse início, é essa sensação de que a gente está entendendo essa dinâmica, né? Quem é cada personagem, a visão de cada personagem pelos olhos dos outros. Achei muito interessante.
E só pra você... Amanhã eu vou falar mais sobre, né? Porque eu só conheci aqui dois personagens, no caso, 3. Mas eu acho que eu preciso entender um pouco mais a história pra comentar com vocês. E eu só quero ler uma passagem pra gente terminar o dia de hoje, né? Se você já amou demais, brigou e perdoou, e conseguiu esquecer um grande amor, mas ainda se lembra dele quando ouve aquela música, e é uma lembrança doce. Se de vez em quando se permite mais do que o necessário, se não resiste a um chocolate, se já encontrou Jesus, ou o Deus das pequenas coisas, se já se revoltou e renegou o divino, só para se arrepender no momento seguinte, se acredita que todo amor vale a pena, que todos têm o direito de amar, que cada um é de alguma forma especial e percebe detalhes bonitos, mesmo em um mundo que pode ser muito feio, se acredita que as pessoas são intrinsecamente boas, se teve a coragem de se desculpar com um beijo ou de se abrir ao poder de um abraço, e já sentiu tanto amor que teve vontade de chorar, se pensou sobre todas essas coisas, em muitas delas, em algumas delas, ou mesmo em uma só delas, esse livro é para você. Ele foi feito com amor e é sobre todas as formas de amor. Não dá vontade de ler? Claro, né? Claro. Agora vamos lá, deixa eu só dar uma introdução. No primeiro capítulo a gente vai conhecer Hugo. Hugo, ele tá falando da Leonor. Ele é apaixonado pela Leonor há muito tempo. Ele conheceu a Leonor no Brasil, mas a Leonor do nada resolveu se mudar para Buenos Aires, porque o pai dela, né, que ela não convivia muito, morava lá, e o Hugo topou de ir, mesmo com pouco tempo de relacionamento. Eles já estão há um tempo juntos e ele é apaixonado pela Leonor, mas ela não demonstra mais nada por ele. Nada. Ela tá aquele tipo de frieza de fim de relacionamento, mas ele tampa o sol com a peneira, meio que se ilude. Ele sabe que a Leonor não a ama mais, mas ele insiste nesse relacionamento, né? Aí a gente passa pro segundo capítulo e a gente vai conhecer... Deixa eu olhar o nome dos personagens, gente. A gente vai conhecer Hugo, segundo Carolina. Carolina, ela é uma comissária de bordo e ela conheceu o Hugo através de Leonor. Ela era conhecida da Leonor e acabou conhecendo o Hugo, só que ela fez uma amizade muito forte com o Hugo e se apaixonou por quem ele é, porque o Hugo é uma pessoa muito legal. Ela é uma pessoa disponível, ele é uma pessoa amável, ele é uma pessoa que compreende, ele é uma pessoa que não julga, ele é uma pessoa presente, então ele é um cara muito legal, né? E ela se apaixonou completamente por ele, mesmo sem querer. Tá? E ela não queria estar apaixonada, ela não queria estar passando por isso, mas o Hugo é incrível, né? E ela é muito amiga do Hugo e ela respeita também o relacionamento, o sentimento do Hugo, porque ela não quer ser mais uma na vida dele, né? Ela quer se envolver de verdade e ela não quer ser uma espécie de substituta por Leonor, já que o Hugo tá passando por esse momento difícil no relacionamento com a Leonor e ela sabe disso, né? O terceiro capítulo é Hugo segundo Eduardo. Eduardo é o amigo de Hugo e ele vai falar tão bem do Hugo quanto a Carolina. E o Hugo, ele é um cara legal, né? O Eduardo é gay, inclusive sentiu interesse por ele no início, mas viu que não tinha nada a ver. E vai ser amigo, eles vão se envolver. E o Hugo, ele vai falar a mesma coisa. O Hugo é um cara muito legal, mas que se engana, que tá vivendo um relacionamento, parece que tá colocando uma peneira na frente tentando disfarçar, mas que ele também faz isso, por isso que ele não julga. Que o Hugo é um amigo sensacional, inclusive o Hugo tá passando por essas fases difíceis, eles se encontram para beber, o Hugo vai nas boates gays com ele e tudo mais, e nesse caminho o Eduardo conhece o Daniel, que é um garçom muito legal, e o Hugo incentiva eles a se relacionarem, e eles se dão bem, né? E o mais legal, gente, é que o Hugo, por enquanto, é o central, só que a gente tá conhecendo todos os personagens, né? Leonor a gente ainda não conheceu, não sei se ela vai falar aqui em algum momento como pessoa, tá? Mas a gente vai conhecendo esses personagens pelo olhar dos outros, né? É muito gostoso isso. E a gente vai percebendo os dilemas. E é muito interessante você ver o outro pelo seu próprio olhar. Você vê os problemas do outro. O livro tem uma hora que fala assim, pra gente muito óbvio, quando a gente enxerga na vida do outro os problemas que ele tá passando. Mas pra quem tá passando, aquilo ali não é óbvio, né? Então é muito legal isso. Eu tô gostando bastante dessa leitura. E amanhã, se eu terminar, eu espero que eu termine esse também, aí a gente vai conversar sobre ele, tá? Então é isso. Agora eu vou de pipoquinha com meu esposo, porque eu também mereço. Ainda tem mais um check-in às 10, mas eu volto. Não, vou voltar só pro check-in, porque pra mim já deu, gente. Aconteceu com essa criança.
Bom dia, meus amores. Hoje é domingo. Agora faltam 3 minutos para 10 horas. Tô aqui me preparando para o nosso primeiro sprint de domingo. Já li bastante. Tô na página. Peraí, deixa eu ver minhas anotações. Segura aí. Tô na página 141 de O Amor Segundo Buenos Aires. Tô gostando demais. Não imaginei que fosse gostar tanto. Tô gostando muito. A gente fica sempre sabendo as coisas da vida das pessoas pela visão do outro. Na minha mente, assim, teoricamente, pra mim, o Hugo é o personagem principal. Como eu falei com vocês ontem, é esse cara bem legal, que tá todo mundo acompanhando a vida, mas por ser legal, ainda assim tem os próprios dilemas, as próprias dificuldades. A gente agora já acompanhou, inclusive, que o pai dele veio morar em Buenos Aires para poder cuidar dele por causa de um processo que ele precisou fazer de um tratamento, né? Não vou falar para não dar spoiler, mas assim, muito legal. Aí é interessante a gente ver como ele vê o pai pelos olhos dele, como o pai enxerga o filho pelos olhos do pai. Muito legal. Como o Eduardo, que é esse amigo dele, ama incondicionalmente e fica do lado dele o tempo inteiro. Como se questiona, inclusive, as formas de amor, né? Como você ter um amigo que você ama de verdade, pode contar a qualquer momento. É tão importante como um membro da família, ou até mais, às vezes, né? Porque não tem nenhum tipo de laço de sangue que obriga aquela pessoa a estar lá. E ela tá lá porque ela quer, porque ela te ama de verdade. Gente, muita reflexão, muita reflexão. O livro tá sensacional. Eu nunca vi as pessoas falando sobre esse livro na internet. Chama O Amor Segundo Buenos Aires. Não é um livro novo, é da HarperCollins, capa dura, lindão. E eu super tô gostando, super tô gostando. Com certeza vai ter resenha aqui no canal, vou liberar pra vocês, porque eu tô achando a leitura sensacional. Agora vamos lá que eu vou me preparar pro sprint. Vambora. It's some kind of devotion that brings me down. Pessoal, agora são 7h04 da noite. Eu estou. Ai, peraí, que tem que olhar no próprio celular. Fica aí, gente. Não me abandona, não. Eu estou a 19 horas e 40 minutos desse fim de semana lendo sem parar. Eu acho que eu não vou atingir as 24 horas de leitura, porque eu realmente estou muito cansada. Mas eu dediquei muito mais de 24 horas para essa maratona, né? Às 19h40 são as horas que eu dediquei até agora de leitura exclusiva, realmente focada, né, na leitura. E vou trazer para vocês mais ou menos um apanhado do que eu li até agora. São 19h05. Provavelmente eu vou fazer a nossa última atualização deste vlog por aqui. A ideia é não encerrar o vlog hoje, eu volto amanhã só para fazer um apanhado geral da nossa maratona, falar sobre o sorteio que a gente vai fazer, como é que foi a participação de todo mundo. Eu quero fazer um levantamento bem legal aqui para vocês. Mas eu li O Amor Segundo Buenos Aires até a página 233. Então, ontem eu tinha lido até a página 57, hoje eu li até a página 233. Deixa eu abrir um calculador aqui para falar para vocês. Espera aí. Ó. 233 menos 57. Hoje eu li 176 páginas de O Amor Segundo Buenos Aires. Ainda falta bastante para eu concluir, tá? Tô aqui, ó. Ainda falta. Já passei da metade, claro. Mas ainda falta. Eu acho que eu não vou conseguir concluir hoje, porque eu já tô bem cansada. Eu não vou pegar mais esse livro hoje, tá? Porque ele demanda um pouco mais de atenção. Então, eu vou continuar o livro que eu comecei a ler no Kindle, que é esse aqui, Credence, da Penelope Douglas. Tá sendo um livro muito diferente, tá? Chama Credence Quebrando as Regras. Eu venho contar pra vocês na atualização de amanhã, porque eu ainda vou ler mais um pouco hoje, né, do que eu tô achando dele e tudo mais. Falar um pouco da sinopse. Eu escolhi esse livro porque eu ouvi uma resenha falando muito bem dele. Muito bem, falando que gostou muito, que leu rápido. E achei uma outra resenha falando muito mal dele. Eu acho que vocês devem conhecer a resenha falando mal, é o do Paulo Hatz. Ele sentou o pau nesse livro. Eu tô tendenciosa a pensar como ele, tá? Mas eu ainda não cheguei no final, então vou dar um tempo antes de decidir. E aqui eu tô tentando ver quantos eu já li. Pera, gente, deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer a posição. O Kindle considera que eu tô na página 190.
tá? Então, além das 173 de O Amor Segundo Buenos Aires, eu li 190 desse aqui, então seria uma média de mais 190, deixa eu ver. 366 páginas hoje. Hoje eu li menos do que ontem, tá? Ontem eu li até umas 8h30 da noite, acho que hoje eu vou ler até umas 8 horas, 8 e pouquinho também. Então pretendo ler mais alguma coisa. E amanhã eu trago para vocês o apanhado geral das minhas leituras. Tô muito feliz com a participação de todo mundo nos check-ins que eu criei, nos posts do Instagram. Tô muito animada com a participação de vocês nos sprints. Foi muito legal passar o fim de semana junto com... Eu fico até emocionada. Muito legal passar o fim de semana junto com vocês, ver como vocês topam todas as minhas maluquices junto comigo. Eu não acreditava realmente que vocês fossem topar essa doideira junto comigo, né? Voltar a conseguir dedicar tanto tempo de leitura no fim de semana. Então, assim, tô muito feliz, né, que vocês tenham topado. Faremos outras. Como eu falei com vocês, estava pensando em fazer uma meia maratona, que seria tirar um dia só exclusivo para leitura, 12 horas. Vamos vendo o que vai caber na nossa rotina, como é que vai sendo as coisas, né? Porque realmente é muito difícil tirar um fim de semana inteiro só para isso, né? A gente deixa de fazer várias outras coisas, eu deixo de ficar com meu marido, então por isso que a parte da noite eu gosto de ficar com ele, não tem jeito. Então, vamos ver, vou fazer as coisas se encaixarem na rotina, mas estou muito feliz pela companhia de vocês. Como eu falei, eu tô muito animada porque tem tempo que eu não leio, não pego um livro igual eu peguei o Hotel Magnífico ontem e li de cabo a rabo, né? Ontem eu li o Hotel Magnífico de frente para trás, de trás, assim, li numa tacada só. E tem tanto tempo que eu não faço isso. Eu acostumei com aquela rotina, eu gosto, inclusive, de ler mais de um livro ao mesmo tempo, porque tem cada livro para uma determinada hora, só que eu me envolvi muito na fantasia de Hotel Magnífico, porque eu li direto, né? Gostei bastante do livro, me senti vendo uma série. Na realidade, a ideia da maratona era voltar ao YouTube de antigamente, né? E naquela época a gente lia bastante livros desse estilo fantasia, né? Então, assim, fiquei apaixonada. Senti mesmo na época lá de 2010. Olha só, gente, tá doida. É justamente porque eu dediquei o dia inteiro mesmo pra leitura. Então é muito gostoso voltar lá para aquela ano de 2010, por aí, tá? Então, assim, fiquei muito animada. Desculpem a falta de educação de abrir a boca, mas foi automático. Nós já somos íntimos, né? Não tem problema. Mas tô muito feliz mesmo, né? Eu até compartilhei uns takezinhos com vocês, gente, mas é isso. Não tem muito mistério, não, tá? Não comi nada diferente, só ontem eu comi uma pipoca com brigadeiro, hoje eu vou comer pipoca de novo porque eu tô afim. Almocei um almocinho que minha sogra mandou pra mim, então não precisei cozinhar, então eu consegui focar mais. Ontem eu comi meu pãozinho com ovo, como eu mostrei pra vocês aí, meu hamburguinho pronto. E é isso, bola pra frente. Gostei bastante e espero que isso resgate um pouquinho meu ânimo por leitura, que tava meio parado, meio pra baixo, né? Eu tava lendo só os livros do clube, sem muito ânimo de ler outras coisas, de encaixar livros em outros horários. Isso trouxe de novo meu amor pela leitura. Eu acho que agora eu vou engatar de vez, né? Quase não mexi na rede social. Pra falar a verdade, eu só entrei na rede social pra ver os posts do pessoal que tava colocando as coisas da maratona e saí, não vi nada, não sei de nada. E eu achei isso tão saudável, tão saudável. Então, talvez eu anime de fazer mais maratonas por causa disso, tá? Estou empolgada. Vamos ver onde isso vai dar. Mas, como eu falei, são 7h11. Eu ainda vou gastar um tempinho de leitura no Kindle, tentando ver onde esse livro, esse Credence aqui, vai me levar. Amanhã eu conto pra vocês mais sobre ele. Até mais. That without my love for the ocean, I will be no one. Cheguei. Sim, estou com a mesma roupa de... Ah, não, eu tô usando esse aqui que eu não tô usando. Tô doida já. Bom dia, gente. Boa tarde, aliás. Estou com a mesma roupa de sábado. Mas por quê? Porque eu fiquei em casa, então ela tá limpa, tá cheirosa. Só vou pra academia mais no fim do dia hoje, então vou usar ela. Aceitem que as roupas são repetidas antes de serem lavadas e estão sendo usadas 2 dias diferentes no mesmo vlog. É assim que é a vida real. Duvido que você na sua casa não use a mesma roupa 2 dias seguidos. Tô aqui, ó. Só observando você. Não reparem o meu caos, que minha vida está um caos depois da maratona. Tô muito animada com o resultado final. Acabou que ontem à noite, depois daquela última passagem que eu fiz com vocês, que foi 1 segundo atrás, vocês viram aí, eu não li mais nada, tá?
Eu fiquei muito cansada, tanto que, tipo, 10h30 da noite eu já estava dormindo com meu marido. Foi o tempo de eu comer uma pipoquinha, assistir o início de uma série e cama. Os dois dormimos no sofá, fomos dormir na cama, não li mais nada. Então, eu li exatas 20 horas e 29 minutos, ou seja, 20 horas e meia das 24 que eu tinha me programado. Estou muito satisfeita com tudo isso, estou feliz, o resultado está dentro do esperado. Como eu já falei com vocês, eu concluí a leitura de Hotel Magnifique e fiquei em mais de 50% de O Amor Segundo Buenos Aires. E também estou lendo Creedence no Kindle, que eu fiquei em... Deixa eu dar uma conferida aqui. Calma que eu tô na Bíblia, pessoal, que eu tava lendo de manhã. Na leitura de Creedence, eu fiquei em 36%, mais ou menos na página 240. Então eu li, gente, uma média de quase 900 páginas nessas 24 horas de leitura, muito mais do que eu leio fim de semana. Se você me acompanha por aqui, fim de semana são os dias que eu menos leio, porque de segunda a sexta eu foco bastante no clube e no consultório, e fim de semana eu deixo pra ficar mais com a minha família, com meu marido, pra poder ir na casa do meu sogro, da minha mãe, acaba que eu não consigo ler muito, mas dessa vez eu li bastante, tô bem feliz, tá, com o resultado. Achei que foi bem proveitoso, foi super legal poder compartilhar essa leitura com todo mundo, fiquei muito feliz, os recadinhos que vocês me mandaram deixaram meu coração super quentinho, e já estou pensando na nossa próxima meia maratona, como eu falei com vocês, né? A meia maratona será 12 horas de leitura. Acontecerá. Pensaremos em datas. Eu acho que isso é que é importante. Escolheremos a próxima data e aí eu já passo para vocês se organizarem com calma, para vocês poderem tirar um dia inteiro de leitura. Acho que vai ser legal, tá? Tô chegando no final dessa leitura, O Amor Segundo Buenos Aires. E, gente, tô simplesmente apaixonada por esse livro, né? A gente acompanhou a história de alguns personagens principais, se eu não me engano, são 6 a 7 personagens. A gente tem o Hugo, a Caroline, o Eduardo, o Martin. Temos também o Pedro, que é o pai do Hugo. Muitos personagens que vivem seus dilemas da vida, estão perdidos ali, tentando entender, tentando se encontrar, mas todos amam os outros amigos, as outras pessoas da sua vida, do seu jeito torto, do seu jeito incontrolável, dentro das possibilidades que ele tem de amar. E é tão bonito ler isso, gente. Quando a gente vai chegando no final e o autor vai resolvendo todos os problemas das pessoas, cada um vai encontrando o seu jeitinho, o seu amor, a sua forma de ser feliz, é lindo. Eu tô aqui na página 240, mais ou menos aqui, e a gente começou a se resolver alguns grandes dilemas, e é lindo, lindo. Vou ler só uma passagem aqui para vocês entenderem o nível, né? Sempre calado e sentindo-se incapaz, tenta sem sucesso esconder os ciúmes que sente de Eduardo. O problema é disfarçar aquele olhar. Ele não entende que a conexão entre dois completos estranhos pode ser mais forte do que a compartilhada por duas pessoas que sempre moraram na mesma casa. À medida que o mundo de cada um evolui, a saída é buscar pessoas que contribuam para expandi-lo. A ligação entre dois melhores amigos é a mais pura que pode existir. Não é definida por laços familiares, que são uma espécie de contrato tácito de amor, nem pela promessa de uma noite inesquecível de sexo. É inexplicável como é possível conversar por horas ou apenas permanecer o dia inteiro calado ao lado de um amigo. É completamente diferente de um casamento em que marido e mulher precisam dormir e acordar juntos. O pai, por convenção social, tem o dever de cuidar do filho. A relação entre amigos é mais natural. Ela simplesmente acontece. É muito bonito, gente, muito bonito. E fala aqui também muito do amor do pai, amor de mulher, de casamentos que não dão certo, de pessoas que têm problemas, que precisam se sentir amadas acima de todas as coisas e não valorizam o que têm, e de repente elas acabam perdendo isso e sentem que quando elas perdem o amor, elas acabam perdendo um pouco delas mesmas. Gente, é assim, um espetáculo mesmo. Tô simplesmente fascinada por esse livro. Juro que eu vou trazer uma resenha completa pra vocês assim que eu terminar, porque é um dos livros mais bonitos. Talvez fique aqui no meu top 3 do ano, tá? Até agora. Bonito demais, eu não esperava, tá? E a leitura de Hotel Magnífico foi aquilo que eu falei pra vocês, né? Gostosa, deliciosa. Eu também venho trazer uma resenha depois. Agora, gente, difícil falar pra vocês é sobre esse livro aqui, Creedence, da Penélope Douglas. Tem tantas coisas erradas, tantas coisas estranhas nesse livro, né? Como eu estava comentando com vocês aqui, a gente acompanha a história de uma garota que os pais se suicidaram
E ela acabou indo morar com esses tios que ela nunca viu na vida e acabou convidando ela, porque ele acabou virando tutor dela quando os pais morreram, porque ela não tem mais ninguém. Essa garota, ela teve muito problemas com os pais, né? Ela foi criada de uma forma muito esquisita. Os pais simplesmente ignoravam a presença dela, eram fascinados um pelo outro, se apaixonavam um pelo outro, loucos de amor um pelo outro, e ela não existia nesse relacionamento. Quando os pais dela tiveram ela, eles acharam que ter um filho seria a resolução de todos os problemas, seria como se fosse, como se eles finalizassem o grande amor deles em uma única pessoa. Só que eles viram que, na realidade, o filho estava dividindo e separando eles dois, e eles decidiram ignorar a criança. Mandavam ela para internatos, acampamentos, e ela praticamente nunca ficou em casa com os pais. Até esse acontecer, que foi o último abandono que eles tiveram com ela. Ela tá com 17 anos, falta acho que 10 semanas, ou dias para ela fazer 18. E ela decide então morar nesse tempo, se afastar dessa confusão, porque os pais dela eram famosos, e se isolar no meio do mato com o tio. Quando ela chega lá, o tio é um senhor? Não, é um homem bonitão. Musculoso, daquele jeito que só esses livros estranhos conseguem fazer. Então é um tio lá pros seus 40 anos, mas é um tiozão. E ele tem 2 filhos, na faixa de 21 e um pouquinho mais velho, que também são maravilhosos. Não existe um homem que não tenha tanquinho aqui neste livro, tá? Ou seja, muito longe da realidade. E aí ela vai começar a entrar nessa casa, vai ser tratada de um jeito muito estranho, todos os homens vão querer estar com ela é considerada a mais bonita de todas, eles vão ter uma relação de posse com ela muito complicada, ao mesmo tempo que eles ficam falando que ela é da família agora, sei lá, tá muito esquisito, muito esquisito. Ela tem interesse sexual pelos 3, e os 3 dão em cima dela. Um dos filhos do cara não fala desde os 4 anos de idade, por causa de alguma coisa que aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu ainda. E quando ele chega em casa, depois de um tempo que ela já tá morando lá, ele tenta estuprar, porque acha que ela é uma mulher da cidade. E aí o irmão mais novo interrompe, falando: não, ela não é quem você está pensando, ela não é uma menina da cidade. Cara, por quê? Você pode ser uma menina da cidade? Sabe? Sei lá. Eu vou tentar botar uns pi aqui nas falas que não podem ser faladas pelo YouTube, sabe? Porque senão eles cortam minha entrega. Mas é isso, gente. É aterrorizante, entendeu? Então, assim, tá muito problemático. Eu vou terminar de ler, porque agora eu fiquei curiosa. Eu não tô entendendo onde a autora quer levar a gente. Como é que uma garota tem interesse sexual por 3 pessoas, sendo que um deles é o tio, os outros 2 são primos, ela é cheia de problema psicológico. Como que ela vai conseguir resolver isso? Tá muito, muito esquisito. Mas é aquilo, tá, gente? Eu posso até comentar com vocês, mas se eu não gostar do livro, eu prefiro não trazer resenha. Então, se vocês não virem resenha, saibam que eu não gostei. Mas vocês podem ficar à vontade de me perguntar o que eu achei, porque esse livro, pra mim, tá parecendo muito, muito problemático. Muito problemático, tá? Tô lendo, eu li bastante dele, é um livro de quase 600 páginas, eu já li 240, então andei mais de um terço do livro. Então, vou concluir em breve e trago a resenha pra vocês. É isso, gente. Fico muito feliz que vocês tenham participado da maratona comigo. Já realizamos o sorteio, né? Vou deixar passando aqui de levinho aqui do lado, junto com todos os participantes. Eu sorteei 4 brindes. O primeiro brinde foi um livro da wishlist da pessoa, da Amazon. O segundo brinde foi uma versão minha da Virginia Woolf, que eu tenho da Kozak Naif, um livro meu, da minha biblioteca. O terceiro brinde foi Dolores Claiborne, numa versão que eu tenho aqui, que tá em capa dura, bonitinho, mas tá fechadinho no plástico ainda. E o quarto brinde foi uma coleção de marcadores do clube. Então, já foi o suficiente para todo mundo, já fiz o sorteio, já saíram os ganhadores. E para terminar esse vídeo, eu vou deixar aqui no final só um recadinho de todo mundo que me mandou lá no grupo da maratona. Vou deixar para vocês lerem também aqui os saldos de cada uma das pessoas que participaram. Vai aparecer aqui no final do vídeo com uma musiquinha. E fica aqui a minha gratidão por essa companhia. E lógico que teremos mais maratonas. E, gente, vamos começar a fazer uma temporada de desafios por aqui. Eu tô gostando bastante de ler, eu tava meio parada. Tava lendo só as minhas obrigações, mas eu acho que essa maratona me deu um gás. A gente se vê aqui nos próximos vídeos. É isso, pessoal. Tchau!